aqui, iniciando mais um programa Espaço de Ideias e recebendo hoje uma pessoa também muito querida, Gislene Fernandes. Ela vai falar da ideia. Olha, ela já tá doida, até vou contar a ideia, não vou deixar, viu, Gi? Seja muito bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço o convite, é um imenso prazer estar aqui com vocês. A Gislene é da revista Tá Aqui, mais uma ideia brilhante que ela vai contar junto com a revista. Mas antes disso, Gi, conta um pouquinho pra gente da sua história, quem é a Gislene, a sua história, soube até nos bastidores que você casou bem novinha, né? Mas conta pra gente lá da infância, né? Como foi a sua história? Eu me chamo Gislene Fernandes, Firmino dos Santos, mas comercialmente eu uso Gislene Fernandes e todo mundo me conhece como Gi. Né? Gi? Todo mundo, se falar Gislene Fernandes, são poucas pessoas que conhecem, né? Foi mais pro Gi. A minha história começou bem lá atrás, nem tanto, né? Eu tenho só 22 anos, mas começou um pouquinho lá atrás. Eu comecei com meu pai vendia leite, então eu comecei a trabalhar com ele nessa área de empreendedora, sem saber e sem entender que eu estava sendo uma empreendedora. Que era um empreendedorismo... Sim, que era um negócio de família também, porque o meu pai saía cedo, tirava o leite, eu ia buscar o gado, depois tirava o gado, e depois a gente pegava a carrocinha e ia vender. Que gostoso! Já iniciou aí sem eu saber, né? Que já era uma empreendedora, que tinha um chamado. Mas a gente não entende às vezes o chamado, né? Então a gente deixa passar a oportunidade, passar os anos para começar a entender o porquê que a gente faz aquilo. Passando daí, meus pais se separaram, eu fui criada pelos meus avós e a minha tia. Aí já entrou um outro lado de empreendedorismo. A minha tia, ela não morava no Brasil, ela voltou para o Brasil, então ela começou a cuidar de mim e ela se focou muito pro meu desenvolvimento. Ela começou a viver para mim, a minha tia. Cuidar de você, dos seus sonhos. Foi. Até para eu entender os meus sonhos, porque na época eu nem sabia que eu tinha sonhos, né? É isso que geralmente acontece, Sim, né? a gente não entende, não consegue se encontrar, não consegue se encaixar. Então a gente faz várias coisas para tentar descobrir o que realmente você gosta e o que realmente você quer fazer. Então eu estudava, saí, minha tia como tinha um salão, eu trabalhava com ela, mas ela era empregada, ela não era dona. Então ela um pouco que rachava o salário dela comigo me pagando. Para você poder aprender. Para saber o valor do dinheiro, quanto é importante o dinheiro, quanto é importante eu saber pagar as minhas contas, não depender de outra pessoa. Que legal. E ela me colocou num curso de inglês, só que eu varria o salão, eu lavava o cabelo. Tinha que valer a pena aquele dinheiro. Tinha, não era o dinheiro que eu podia gastar. Eu trabalhava para ganhar ele e eu tinha os compromissos. Então ela colocou os compromissos também para eu fazer e para eu pagar. Então eu comecei a fazer o meu inglês, aí eu varria o salão, eu fazia unha, lavava cabelo, fui aprendendo, né? Chegou uma época que eu comecei a estudar no Senai. E lá eu comecei a fazer administração. Então ela começou a deixar eu tomar conta das coisinhas dela, das contas dela, das agendas também, do salão. Porque você fazia administração, era uma forma de estagiar com a tia ali. E também de eu me sentir importante. Eu sei que ela fazia isso para eu me sentir importante. Com certeza. Não, e ela foi fantástica com essas atitudes. É até hoje. Como que é o nome dela? Daisy. Daisy, ó. Um beijo pra você, viu? Parabéns pela sua atitude. Até hoje, ela é demais. Que dele, olha que gostoso ouvir isso. Ela é demais, você é demais, Daisy. Até emociona. Que Mas gostoso. assim, aí depois que, estando no salão mesmo, aliás, eu já morando com os meus avós, eu conheci meu esposo. Indo no curso mesmo de inglês, a gente se conheceu. Ia pra falar inglês e se apaixonou. Conheci a língua do amor, me apaixonei. E aí, com 4 meses, casamos. 4 meses? 4 Você meses. tinha quantos anos? 17. 17 anos, 17 empreendedora e casada. Sim. Muito nova, mas casamos e ele tinha uma pizzaria. Tinha iniciado com um amigo a pizzaria, então eu comecei a ajudar ele na pizzaria também. Eu ajudava ele a cortar as coisas, aí já entrou um outro lado de empreendedorismo, né? Sempre, sem a gente perceber, já estava aquilo no sangue, digamos, né? E aí eu comecei a ajudar ele, então eu cortava as coisas, tudo que precisava fazer, eu fazia na pizzaria. Só que eu sentia aquela grande vontade de andar sozinha, como eu era muito nova. A vida inteira, eu sempre trabalhei, mas sempre com meu pai, com a minha tia. Sempre com alguém, né? Você queria trabalhar sozinha e ter o seu dinheiro para ver como é que era. Engraçado, quando você tá com alguém, se acontece alguma coisa, você fica tranquila, né? Ah, não, a minha tia me ajuda. Meu marido me ajuda. Mas e sozinha?
você tem que se virar. Essa é a importância de você sair, conhecer o mundo. Não tá sempre, né, lá debaixo da barra da saia, conhecer o De mundo. alguém, né? Experimentar Sim. a carreira solo, pelo Sim. menos experimentar. Isso ajuda e amadurece muito as pessoas. Até porque eu fui trabalhar nessa loja, era uma loja de roupas, e você conhece várias pessoas de vários jeitos, vários pensamentos. É uma escola mesmo, para você aprender a lidar com as pessoas. Você tem que saber como falar, o jeito de falar, como se portar. Aí você uniu o dom com a oportunidade de ir na prática ali nessa loja. Sim, mas até aí ainda não sentia que eu tinha que ter meu próprio negócio. Meu negócio, entendeu? Ainda não tinha entendido o chamado de... Já era empreendedora, já era uma administradora, mas não tinha entendido o chamado. Tanto que nessa loja que eu fui trabalhar, com 6 meses, ele já me colocou em uma outra loja um pouco maior. E eu ajudava, eu pegava as finanças, eu levava até a central. Então ele tinha total confiança, eu amadureci muito lá. Então eu já tinha o dom, só que eu não tinha entendido ainda o dom. Isso que acontece com as pessoas às vezes. É muito legal você falar disso. Você tem o seu dom, Deus deu o seu dom e você não sabe como usar. Isso que é bom a gente se conhecer. O mundo foi feito para a gente se conhecer e saber o chamado de cada um, o chamado de cada pessoa. E lá aí que eu comecei a entender um pouquinho. Porque eu engravidei, tive a minha menina e eu senti a necessidade de sair desse meu trabalho, porque era muita responsabilidade, era difícil. E mais um bebê, né? E mais um bebê. É difícil tomar conta de um negócio que não é seu, que é muito mais cuidadoso, você tem que ser mais cautelosa, e ainda com uma criança. E eu sempre quis ser mãe. E uma carga horária regrada, né? Sim. Porque trabalhando numa empresa de outra, você tem hora para entrar e hora para sair. Na verdade, embora empreendedor trabalha muito mais do que as horas. Mas na verdade, dessa empresa, ele acreditava tanto em mim que eu trabalhava muito mais. Era das 10 às 4, eu trabalhava das 10 da manhã até as 10 da noite. Nossa. Entendeu? Então eu tomei total responsabilidade desse negócio dele, entendeu? E ele tinha total confiança, tanto que quando eu saí ele falou que ele estava triste porque estava perdendo o braço direito dele. É porque quando o colaborador é bom, né? Eu costumo falar, mesmo em época de desemprego, sim, quando o colaborador é muito bom, dificilmente o patrão quer ele ali, né? E tanto que quando eu saí ele falou, olha, as portas estão abertas para você. Então ainda a gente fica muito feliz em saber que se acontecer alguma coisa tem uma... Eu tô tranquila. Porque você tem que ir no lugar para fazer a diferença. Se você fizer a diferença, você fica e é reconhecido, não é? Fica e é reconhecido. E é reconhecido. A Gi volta daqui a pouco para continuar essa história e contar as ideias que mudaram a vida dela e tem mudado a vida de centenas de empreendedores e empresários aqui na nossa região. Espaço de Ideias. Estamos de volta aqui no nosso programa Espaço de Ideias, programa que inspira você e seus negócios. Hoje recebendo aqui a empresária, a empreendedora Gislene Fernandes, que descobriu aí no meio do caminho que já era empreendedora desde criança e não sabia, né, Gi? Pois é. Gi, você contava antes do intervalo o momento que você foi trabalhar numa empresa, numa loja, que fez toda a diferença na sua vida. Você deixou essa loja com as portas abertas e você teve sua filha, como chama ela mesmo? Bianca. Você teve a Bianca. E aí, nesse momento, você já voltou a trabalhar? Como foi? Não, nesse momento eu escolhi me dedicar para minha filha e para minha família. Porque o meu sonho era ser mãe. Então eu queria aproveitar aquele tempo. Eu peguei uma criança onde eu não sabia fazer nada. Não sabia como cuidar, não sabia como dar banho. Então eu vivi esse momento, que é um momento único, que não volta mais. Então eu aproveitei tudo que eu pude. Porque eu não sabia dar banho, né? Mas eu queria dar banho sozinha. Você queria aprender? Queria. Porque minha sogra, como ela já é mais antiga, já teve 2 filhos, ela ficava com medo de eu machucar. Então ela ficava na janelinha assim, olhando. Mas eu tinha aquela vontade de cuidar. Então eu queria dar banho, eu fiz tudo. Aproveitei muito, passei muito com ela. Ela tem 2 aninhos. Você se arrepende disso, não, Gi? Nem um pouco. E nesse momento quem cuidava da família, provia a família, era o marido? Era meu marido. É até bom a gente tocar nesse assunto,
para essa mulher que está aí, que de repente teve que sair do emprego, ou porque está grávida, ou porque acabou de ter neném e está com a cabeça confusa, que não sabe se volta a trabalhar ou se cuida do seu filho. Cada um sabe aonde o calo aperta. Sim. Porém, tem uma coisa que eu sempre digo, Gi, que é escolher as prioridades, né? Como você falou, se você pôde, talvez abrir mão de um pouco do dinheiro, de te entrar dinheiro, Sim. mas de entregar a sua filha, que é numa idade que depois não volta mais, Não né, volta, Gi? não volta. E eu sei o que é isso, porque eu pude ter a felicidade também de escolher ficar um período com meu filho. Quando eu fui mãe, eu tinha uma vida também bastante agitada e escolhi, e como você, eu fiz a melhor escolha da minha vida. E você sabe que interfere neurologicamente depois nessas crianças, né? Olha só. É. Eu vejo mesmo a diferença das crianças com as mães que não ficaram, optaram não ficar com as crianças, e com a minha filha. Ela é muito mais apegada, ela é amorosa. Eu sinto uma ligação muito forte entre a gente. Porque ela não sentiu a perda. Não, A mãe não é como se a mãe não tivesse saído, né? Quando a mãe volta com 4 meses, 5 meses, a criança deve sentir como se a mãe, nasceu, tô aqui e agora ela tá indo embora. Sim. E foi a melhor coisa, porque eu passei por todas as etapas. Primeira papinha, eu fiz tudo. Nunca comprei nada industrializado, eu ia lá, eu batia, eu cozinhava, e não sabia, fui aprendendo. Porque foi empreender ser mãe de novo, né? Porque como meu marido tinha pizzaria, então sempre quem cuidou dessa área de alimentação, mais ele, eu nunca gostei. Só que quando me tornei mãe, subiu aquele desejo de fazer, de aprender, de saber o que era bom para criança, o que não era. Então, gostoso. Eu optei nesse período, até a minha filha completar a idade dela, que eu achei que estava bom, porque ela poderia ficar com agora outra eu tô pessoa. pronta e você também. As duas. As duas. E outra, ela já entendia que eu ia, mas eu voltava. Mas novinha, quando eu saía, ela ficava desesperada, ela não comia, ela ficava ruinzinha. Então eu acredito que eu saí num bom tempo para as duas. Que bom. E daí, em que momento que você entra a brilhante ideia, que você começa, que você fala assim, cara, eu sou empreendedora. Teve esse momento? Teve. Foi o momento mais difícil da minha vida. Foi que eu passei por uma separação do meu marido. A gente decidiu os dois que seria melhor para os dois separar, cada um pro seu canto. Qual marido? Esse marido ou agora é outro marido? Não, esse é atual. Esse é atual. Então, além de tudo, ainda vem uma separação? Veio uma separação. Ai, meu Deus. Que achou que seria melhor para os dois, seria melhor para minha filha também a separação. Então eu vivi sem chão nesse período, porque eu estava me dedicando para a família, me dedicando para o meu marido e de repente desmoronou. Então eu me vi numa situação que eu não sabia o que fazer. É como se você construísse um castelinho de areia e de repente vem a água e do nada desmonta. E você não está preparado, nunca tá, né, para isso. Será que isso não tem uma semelhança com a vida do empresário, do empreendedor, que às vezes monta uma empresa maravilhosa, daqui a pouco vem uma onda e vum? Sim, mas é aí que não pode desanimar. Quando ele quis a separação, eu aceitei. Só que dentro de mim, olha, eu preciso mudar minha vida, eu não quero continuar com uma vida assim. Eu já não estaria mais com ele, então eu precisava sustentar minha filha, não depender dele. Então eu precisava fazer alguma coisa. E eu tenho muita fé, então eu fui pro joelho. Aí comecei a pedir para Deus me dar uma luz, me dar uma oportunidade de fazer alguma coisa. Não demorou muito, um amigo meu me ligou, Gi, vamos fazer uma revista? Eu falei assim, mas como assim uma revista? Nunca nem mexi com isso, nem sei como que faz. Você nunca tinha pensado nisso? Nunca imaginei isso. Aí ele falou, vamos fazer. Eu falei, mas como? Se eu nem sei nem chegar até a pessoa para falar, para conversar, o que eu vou fazer? Ele falou, faz o seguinte, eu faço a arte e você sai para vender. Meu primeiro mês eu vendi muito bem e peguei amor e vi, não, isso é para mim. Tipo assim, você viu, nossa, que gostoso, eu sei fazer isso. Porque lidar com pessoas é a minha paixão. Eu gosto de estar no meio delas, eu gosto de conversar, de falar, de escutar. Então eu descobri que a minha paixão era essa. Minha paixão estava na revista, eu não sabia. E eu já estava sendo preparada para a revista quando eu entregava leite. Muito legal você falar disso. Tem um versículo bíblico que eu gosto muito, que me acompanha há muitos anos na minha vida, que se chama
todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E às vezes a gente não entende, né? A vida vai dando uma volta e vira para lá e de repente Deus vai, encaixa tudo e mostra por quê. Sim. Nós, ser humanos, a gente enxerga muito o agora, o que está acontecendo agora. A gente não consegue enxergar o lá na frente. Quando Deus, eu acho que Deus está olhando lá de cima e ainda dá risada da gente, né? Oh, meu Deus, ali na frente. E a gente começa a reclamar. Mas por que, Senhor? Por que isso está acontecendo comigo? Está acontecendo por uma coisa melhor lá na frente. Você só tem que entender e ter paciência também, que esse é o problema. A gente não tem paciência para esperar acontecer. Ser humano é carente de paciência. Eu falo porque eu não tive paciência. Como muitas pessoas não têm paciência para entender. Mas você usou uma ferramenta aí que talvez fez toda a diferença, sim, que foi joelho no chão. Tem uma grande força isso, uma grande força. Então eu fui pro joelho, o meu amigo veio com essa proposta, eu descobri que esse era o meu sonho, não deu um mês, meu amigo saiu. Falei, olha, Gi, é muito trabalho, não consigo, então toma, a revista é sua. E eu fiquei com tudo que era da revista, telefone, fiquei com tudo, a revista foi criada pra mim. Nossa, fique com a gente, você vai ouvir o resto da história. E o que mais? Tem mais uma ideia junto aí que é maravilhosa, espaço de ideia. Que bom ter você aqui de volta no nosso programa Espaço de Ideias. E hoje recebendo aqui a empresária, a empreendedora linda Gislene Fernandes, da revista Tá Aqui. Em que momento você acabou de contar antes do intervalo, como que a Tá Aqui foi jogada em suas mãos? Foi me entregado um grande presente que veio para mim, né? Então, nesse período ele pegou e falou, olha, não consigo, não dou conta, porque era muito trabalho. Além da revista, ele tinha outros trabalhos. Então, ele não imaginava que você ia fazer tão rápido e ia vender do jeito que você vendeu. Foram 60 pessoas para uma revista, 60 empresas dentro da minha primeira revista. Então, 60 empresas dentro da primeira revista para quem nunca trabalhou com revista. Nunca trabalhei. Aí ele levou aquele susto, olha, Gi, não dá, não consigo por causa do período. Como ele tinha outros trabalhos, ele não deu conta, então a primeira revista atrasou porque disso, de muitas, que eu vendi muito rápido, mas para fazer as artes atrasou. Sim. Então foi aí que ele falou, olha, Gi, não dá certo. Ele entregou tudo para mim, entregou o telefone da revista, nome, eu registrei, mas eu me senti desesperada. Porque você não tinha mais a pessoa que fazia a arte. Não tinha, porque a minha vida inteira, desde entregar o leite, trabalhar na loja, minha tia, meu marido, sempre tinha alguém por trás. Então eu sempre estava tranquila, nada dependia 100% de mim. E nesse momento Deus faz um teste com você. Foi. Eu fiquei desesperada, né? Porque, nossa, como que eu vou fazer isso? Como que... No entanto, eu não entendia esse negócio de couchê da revista, grossura, sobre as artes. E quantos fornecedores existem? Sim, eu estava presa. Não ficar dependente, é até legal você falar isso, viu, Gi? De não ficar dependente de um fornecedor só. Sim, né? Sim, isso é muito importante. Ter outros parceiros, né, que você possa contar. Sim, até porque cada um tem uma visão, cada um pensa de um jeito. Se você começa a descobrir o jeito de cada pessoa, você também começa a ver outras oportunidades. Porque eu vejo de você uma outra ideia, olha, Gi, é melhor aquilo lá. Vejo de outra pessoa, é melhor aquilo lá. Então, coisas que às vezes você não imagina, vem uma pessoa e fala e você começa a descobrir. Entendeu? E foi isso que aconteceu comigo. Eu comecei a conhecer mais pessoas. Então começou a expandir mais a minha mente sobre isso. Porque eu comecei só com a revista, né? Sim. Só queria vender, fazer a revista. Encontrou um outro fornecedor? Não. Tudo por mim mesmo. Foram amizades que foram surgindo, entendeu? Os meus anunciantes, além de serem anunciantes, a gente são parceiros. Sim, são parceiros que me seguem aonde eu vou. Eu sinto que eles estão sempre junto comigo. Porque além disso, se tornou uma amizade. Eu criei esse vínculo com todos eles. Olha, que bacana. Foi. E ideias também. Eles falam pra mim, Gi, olha, muda isso aqui na revista que não tá legal. Gi, faz isso que não tá legal. Eu tenho duas pessoas, porque quando eu iniciei a revista, muitas pessoas não acreditavam muito na revista.
porque eu cheguei para vender com uma folha de sulfite desenhada como que ia ser a revista. Ela não existia, não né? Não existia. Isso eu sofri um pouco, porque não era todo mundo que acreditava. É fé. É fé. É comprar o invisível. Você vendeu o invisível. Sim. E muitas pessoas falavam, não, volta quando já tiver uma, volta quando estiver pronta. Porque não acreditava que aquilo realmente ia acontecer. Essas duas pessoas, que eu admiro muito até, eles são anunciantes da minha revista, eles me deram total força. Nossa, que legal teu projeto, bacana. Olha, mas por que você não muda isso daqui? Porque como eles já têm experiência no mercado, esse é o legal de você fazer amizade com pessoas que já estão mais um tempo no mercado. E eu acho que o mais interessante ainda não é nem só... eu acho que a maior sacada aí está na sua humildade sim. em acolher o que sim, outras pessoas sim. tinham para te sugerir. Se você ia aceitar ou não, é um outro passo. Porque hoje o universo, as pessoas são carentes de ouvir o conselho de outros, né? E até pontos negativos. Eu já recebi muita crítica na minha revista. Olha, Gi, não tá legal isso, Gi, não tá legal aquilo. Isso foi importantíssimo. E que bom, você não acha? Sim, claro. Conselheiros apontando claro. para você melhorar rápido? Claro. Se eu não tivesse essas pessoas, a minha revista estaria que nem a primeira e numa qualidade diferente de hoje. Foi eu escutar. E eu pergunto também, cada edição, o que você achou? Eu pergunto para eles. Engraçado que eu até coloquei agora 2 pontos. Eu chego neles e falo assim, olha, me dá 2 pontos, o positivo e o negativo dessa edição. Então eu pego de todo mundo o que eles acharam legal e o que eles acharam errado na minha revista. Vejo o que realmente tem fundamento, vejo o que realmente dá para mudar e eu vou agregando, vou melhorando cada vez mais. Por conta dessa amizade que eu criei por eles, eu criei um grupo no WhatsApp que hoje está com 130 membros, empresários e empreendedores, para criar isso, a união, uma empresa ajudar a outra, porque isso é muito importante, faz total diferença. Muito legal. Total Um grupo que começou através da revista e cria o grupo no WhatsApp para unir esses empreendedores, para um ajudar o outro. Tem muitas pessoas que estão começando e tem pontos que elas não entendem, que vai prejudicar, ou pontos que são muito bacanas. E uma pessoa que já está no mercado, ela tendo essa visão, ela pode te dar um toque. Essa é a função do grupo, é um ajudando o outro. Com 130 empresários. Sim. Olha isso, gente. 130. E o bacana é que foi muito rápido. Esse grupo tem 3 meses só. Foi muito rápido. Com um mês, a gente já estava fazendo um evento com 70 empresas confirmadas. Então, foi muito bacana. Que é o encontro de empreendedores, que a intenção é acontecer todo mês sim, ou não? Sim. Todo mês tem um encontro bimestral. De empreendedores. Bimestral, a cada 2 meses. Sim. Então, essa pessoa que está nos assistindo, se ela quiser conhecer um pouco mais, ou da revista tá aqui, do encontro de empreendedores, ou até participar desses eventos, dessas palestras. Tem reuniões também. Tem reuniões, para um ensinando o outro. Gi, eu queria ter uns 2, 3 programas com você, porque realmente a sua história é muito bonita, 22 anos, muito nova, empreendendo e ainda olhando para o próximo, querendo ajudar outros empresários a prosperarem. O que eu tenho para dizer para você é que isso vai muito longe, você pode ter certeza disso. Deixe seus contatos e a página para o pessoal seguir. Ah, sim. Quem quiser saber um pouquinho mais, tem o meu telefone, posso falar o telefone? Sim. É 981 12 5089. DDD 12? Sim, DDD 12. Entre em contato comigo, eu te explico melhor sobre esse projeto, sobre as reuniões, os dias que são. Você vai lá, conhece o pessoal. Tem a minha página também, www.taquinanet.com.br. Olha, nossos parceiros estão todos lá, você vai encontrar, vai saber um pouquinho sobre a gente e serão todos bem-vindos. Tem no Facebook também? Tem, Taqui? Taqui Magazine, na verdade. Porque foi da Facebook, da primeira. Mas tudo, tá aqui Empresas, tá com a Gi, tá aqui. Gi, gratidão pela sua presença aqui, viu? Que delícia, parabéns pela sua história, pelo seu trabalho, obrigada. Tá bom? Agradeço a você também que ficou com a gente aqui ouvindo essa história e ideia inspiradora, a Zap Modas, que você fica ainda mais linda, gastando sempre muito pouco, e o Salão de Beleza Mais Anré. Até o próximo programa, Espaço de Ideias.